Bem-vinda ao canal Mônica Ribeiro Artesanato. No vídeo de hoje eu vou reciclar essa latinha. Ela é pequena, mas você pode fazer em qualquer tamanho de lata. Eu já preparei aqui a parte da boca da lata com fita crepe. Essa parte eu não pinto porque é o encaixe da tampa e com o tempo descasca. Eu prefiro deixar sem pintar. Vou usar tinta chalk na cor branco. Essa tinta não precisa de preparo de prime antes, você vem direto na peça. Usando pincel de cerdas macia, pego um pouquinho da tinta, coloco aqui no pratinho. Se a tinta tiver um pouquinho grossa, geralmente essa chalk ela fica grossa. Eu umedeço o meu pincel com a água e trabalho aqui no pratinho, tá? Para ela ficar um pouquinho mole, só a quantia que você vai usar. Venho aqui na tampa, começo a pintar toda a tampa lateral. Eu vou passar uma demão, deixo secar e repito esse processo mais uma ou duas vezes. Vai depender da cobertura. Como essa latinha ela tem bastante escrita e desenho, eu acho que 3 demãos para ter uma boa cobertura. Terminei de pintar, passei 3 demãos, esperando a secagem entre uma demão e outra. A parte de dentro eu também não pinto. Agora vamos trabalhar a parte de baixo da latinha. Eu preparei com o prime, eu uso esse da Gliart que é incolor. Depois de seco, eu já venho com a tinta PVA na cor camurça, pincel de cerdas macia e vou pintar essa parte de baixo da lata. Passo uma demão, deixo secar e venho com a segunda demão de tinta. Lembrando que todos os materiais utilizados para fazer essa latinha vocês encontram disponível na lojinha do canal. O WhatsApp eu deixo passando aqui embaixo. Terminei de pintar com as 2 demãos de camurça, já secou. Agora vou precisar do verniz craquelador. Esse verniz eu falo que ele dá o efeito do craquelê rústico, tá? Não é aquele kit craquelê. Vou trabalhar com um pincel de cerdas macia. Pego um pouquinho do verniz e vou começar a passar aqui na minha latinha. Não precisa passar uma demão muito generosa, porque ele é mais líquido. Então, se você exagerar no verniz, ele vai começar a escorrer e vai ficar um acabamento feio. Eu passo uma demão bem fininha, deixo secar uns 10, 15 minutinhos. Principalmente se tiver calor, ele seca rápido. E eu venho com uma segunda demão desse verniz, tá? Então, eu repito o processo novamente. Terminando de passar a segunda demão, eu vou deixar secar novamente uns 15 minutinhos. Venho agora com a tinta PVA marrom tabaco, pincel de cerdas macia e vou começar a pintar essa parte de baixo onde a gente passou o verniz com a tinta marrom. O verniz, ele tem que estar secando, tá? Você vai ver que ele vai começar a perder um pouco aquele brilho. Não pode deixar secar totalmente. Vou depositando essa tinta marrom, eu não venho passando o pincel várias vezes. É só depositando a tinta para você não tirar o verniz que ainda não está totalmente seco. Pode passar o pincel deitado ou de pé, não tem problema, pode ser de qualquer sentido o pincel. Passo também aqui no fundo, ó, sempre depositando. Vai ficar uma camada um pouquinho mais grossa da tinta marrom, não tem problema, quando secar ele fica uniforme. Eu gosto que seque natural, tá? Eu não gosto de acelerar a secagem do craquelê. Vai demorar umas 2 horas. Se tiver calor, pode secar mais rápido. Dá para acelerar a secagem no soprador ou secador se você precisar? Pode, mas eu prefiro que seque natural.
Vou usar agora guardanapo para decopagem. Escolhi esse no tema de baralho. Esse guardanapo já está disponível na lojinha do canal. Vou deixar o WhatsApp passando aqui embaixo. A minha tampa, ela é pequena, então eu vou precisar somente de 1/4 desse guardanapo, tá? Mas se a sua tampa for maior, aí você tira a medida de acordo com o tamanho da tampa. Eu vou recortar esse quadradinho com a tesoura, que vai ser o tamanho suficiente para cobrir a tampa inteira. Preciso de cola gel para fazer a decopagem. Eu sujo um pouquinho o dedo aqui, ó, na cola. Venho aqui no guardanapo fazendo esse movimento para retirar as 2 películas da parte de trás. Pincel de cerdas macia, que eu prefiro. Passo a cola gel primeiro na parte aqui de cima da tampa. Capricha na cola, mas não deixa excesso, tá? Espalha bem. Centralizo o guardanapo aonde eu quero. Cuidado para não rasgar, que o guardanapo é bem sensível. Com a ajuda de um saquinho plástico, eu vou alisando o guardanapo, tá? Pode vir até com um paninho seco em cima do plástico e passando com a mão leve, sempre do centro para fora, para tirar as bolhas de ar e ajudar a fixar o guardanapo. Agora eu venho com a cola gel e passo aos poucos aqui na lateral da lata, que eu também vou fazer a forração. Venho com a ajuda de um saquinho plástico para evitar que o guardanapo rasgue. Faço esse movimento, ó, com o saquinho abaixando, tá? A borda aqui do guardanapo, ó, fixando ele aqui na lateral. Como a lata é redonda, o guardanapo, a tendência é dar uma enrugada na hora que você tiver fazendo essa colagem aqui da lateral. Mas vai enrugar bem pouquinho, tá? Tenta deixar o mínimo possível. Faça esse processo até completar a colagem da beirada toda da tampa. Terminei de fazer a colagem, deixei secar uns 10 minutinhos. Agora com uma lixa, pode ser uma lixa de unha ou aquelas lixas normais que a gente lixa MDF, as latas. Venho passando essa lixa aqui, ó, nessa borda da lata onde sobrou o guardanapo. Como o guardanapo é bem fininho, é fácil de tirar esse excesso. Só ir passando a lixa. E para acabamento, eu gosto de vir novamente com uma camada da cola gel e passo em cima de todo o guardanapo. A minha tinta craquelê já secou, agora eu já posso retirar a fita crepe de toda aqui a lateral da latinha. Tampa também já secou a cola gel. Agora, eu vou dar um acabamento aqui nessa beirada da parte de dentro. Vou precisar de pincel pituá, um pouquinho da tinta marrom, trabalho essa tinta no pratinho, venho aqui nessa lateral e vou passando o pincel. Só fazendo esse movimento, ó, de vai e vem, como se quisesse limpar o pincel. Só lembra de trabalhar com pouca tinta para não borrar. Passo o pincel também nessa beiradinha aqui de fora, para já dar acabamento, sempre fazendo esse movimento de vai e vem. Aproveito a tinta do pincel, fazendo o movimento circular agora, eu vou subir um pouquinho essa tinta marrom, para dar um acabamento meio envelhecido, esfumaçado aqui na beiradinha do guardanapo, tá? Pode esfumaçar bem essa beirada. Olha como que fica bonitinho o acabamento. Tinta seca. Agora, para finalização, eu escolhi o verniz geral, que é um verniz de brilho. Ele também já está disponível na lojinha do canal. Pincel de cerdas macia. Eu vou passar o verniz em toda a latinha, em cima da minha tinta aqui do meu craquelê. E também em cima da tampa, né, onde foi feito a decopagem. Eu gosto de passar uma demão, deixo secar uns 15, 20 minutos e venho com uma segunda demão de verniz. O verniz, eu também gosto que ele seque natural. Se você quiser acelerar a secagem, pode. Com o verniz
seco, eu resolvi colar esse cordão de rami, que é um pouquinho mais grosso do que o normal, usando cola de silicone aqui nessa beirada da latinha, tá? Mas como ele também não é muito grosso, o esfumaçado que a gente fez aqui nessa beirada vai continuar aparecendo, só que mais delicado. Passo a cola gel em toda essa beiradinha aqui da tampa, pode dar uma caprichadinha na cola. Venho com o meu cordão de rami, aperto aqui um pouquinho esse começo, porque ele demora um pouco para fixar, e venho dando a volta bem rente aqui da beirada da lata em toda a tampa. Todos os materiais que eu estou usando para fazer a latinha, vocês encontram na loja MR Artesanato, que é a loja aqui do canal. Para acabamento, onde teve a junção das pontinhas do cordão, eu passo um pouquinho da cola gel e resolvi colar um chaton nesse ouro velho, que eu acho que vai combinar bastante com a latinha. Olha que graça que ficou. Eu resolvi colar em cima da tampa algumas cartas de baralho. O que eu fiz? Fui lá no computador, na internet, digitei no Google cartas de baralho, apareceu algumas fotos, eu escolhi a que eu gostei e colei no Word, imprimi na folha de sulfite normal. Vou precisar agora de um papel de scrap, um pedacinho, tá? Que é desses que vai sobrando, eu sempre guardo, cola branca para artesanato, passo a cola branca em toda a parte aqui que eu vou utilizar do papel de scrap. Venho com essa carta que eu já imprimi, eu só recortei aqui o quadradinho para ficar mais fácil na hora de colar no papel. Aperto bem, pode vir com um pedacinho de pano para tirar as bolhas de ar e fixar bem essa figura. Venho novamente com a cola branca e passo em cima da figura, tá? Não precisa passar muito nessa beirada, porque a gente vai recortar. Deixo secar uns 15 minutos. Agora, eu venho com uma tesoura, vou recortar, mas só tirando esse excesso aqui das bordas do papel. Por quê? Eu vou repetir o processo, eu vou colar novamente essa figura em cima do papel de scrap. Por quê? O meu papel de scrap, ele é grosso, tá? Ele parece um papel cartão, só que eu quero ele mais grosso, tá? Bem firme essa figura. Então, eu repito o processo. Você pode usar cartolina, papel de cartão ou até um papelão que você tiver que seja firme, tá? Eu escolhi o papel de scrap porque eu gosto de usar ele. Passo a cola novamente aqui atrás desse meu papel de scrap, centralizo certinho aqui onde eu quero, colo, aperto bem, tá? Pra fixar, tirar qualquer bolinhas de ar, venho até com um paninho, é o que eu gosto, porque ele ajuda a fixar. E vou deixar esse papel novamente secando uns 15, 20 minutinhos. Papel seco, venho agora com a tesoura e agora eu vou recortar certinho, acompanhando os desenhos da carta, tá? Agora já é a finalização. Terminei de recortar, agora venho com pincel pituá, um pouquinho de tinta marrom e passo esse pincel aqui em toda a borda, beirada das cartas, para tirar aquele papel branco que fica do recorte da tesoura e para dar um acabamento bonitinho. Faço isso em todas as laterais do papel, aproveito esse restinho de tinta e vou fazer um esfumaçado bem aqui na beiradinha das cartas, para deixar um ar mais envelhecido e combinar com a nossa latinha. Tem que ter pouca tinta no pincel para você não borrar. Olha que charme que fica a carta do baralho. Vou finalizar com verniz geral, mesmo que a gente usou na latinha, pincel de cerdas macia, passo o verniz aqui em todas essas cartas de baralho, deixo secar. Aqui na parte de trás, eu já colei a fita banana, que é aquela fita muito usada para trabalho em scrap. Se você não tiver, pode usar pedacinhos de EVA, que eu já fiz aqui no canal e dá certo. Essa fita banana, ela tem cola dos dois lados, então eu retiro essa parte aqui amarela, que é a parte que protege a cola.
Mesmo essa parte da fita tendo cola, eu gosto de reforçar um pouquinho com cola de silicone ou pode ser até a cola branca, tá? Para ajudar a fixar e com o tempo não soltar. Vou centralizar agora a carta onde eu quero aqui na minha tampa. Aperto bem, tá? Seguro um pouquinho para ela fixar. Latinha finalizada. Olha que charme que ficou. Confesso que no começo eu não achei que ia ficar tão bonitinha, mas eu amei o resultado. É uma sugestão bem legal para presentear homens, né? Que é tão difícil a gente fazer algum artesanato mais com cara de masculino. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. Aqui nessa latinha cabe certinho 2 caixinhas de baralho, então dá até para você já comprar o baralho, colocar na latinha e presentear alguém especial para você. É um artesanato barato, tá? Não gastei praticamente nada, porque foi um pedacinho de guardanapo, um pouquinho de tinta e dá para você fazer várias latinhas aí para você presentear. É isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam dessa reciclagem. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui!